Fala, meu povo! Como vai? Tudo bem? Quanto tempo, né? Aí sem publicar aqui os vídeos para vocês. E hoje, é claro, retomando a série aí sobre os vídeos voltados para concurso público, né? Falaremos nessa nossa aula de hoje sobre a Lei 9784 de 1999, também conhecida como a Lei do Processo Administrativo, né? Federal, é claro. Então, assim, antes de dar início, desde já, como de costume, acompanhe comigo aí na tela. Vamos lá, vamos curtir, acompanhar o professor aí nas redes sociais, tá bom? Caso você possa aí deixar o seu like, já pode ir deixando também, caso goste do nosso curso. No Instagram, nós temos aqui o prof.marcosparaújo, no Facebook, o professor Marcos Paulo está lá também, comentando sobre assuntos, né, voltados aí para o concurso público, e o nosso canal no YouTube, que é onde você está assistindo esta aula, Prof. Marcos Paulo Araújo, tranquilo? Pois bem, hoje, como de costume, vamos falar aqui sobre a Lei 9784 de 1999, né? Mais conhecida também como a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Isso aqui é muito importante no âmbito da administração pública federal, porque, via de regra, algumas pessoas perguntam para a gente o seguinte: Marcos, professor, eu aplico isso daqui na esfera municipal, na esfera estadual? Via de regra, não. Via de regra, não. E vou dizer por quê. Porque ela se restringe aqui ao âmbito da administração pública federal, tá certo? Mas pode acontecer, veja bem, pode acontecer, né, de que um estado, cito como exemplo o estado de Goiás, copiou a lei, né, a 9784, e colocou lá fazendo as suas adaptações. Em alguns casos a lei faz o seguinte, alguns estados, municípios fazem o seguinte: olha, aplique-se no que couber a lei 9784 no que diz respeito ao processo administrativo, tá bom? Então, portanto, embora ela seja aplicável no âmbito da administração federal, poderá em alguns casos também aplicar-se ao estado ou aos municípios. Acompanhe comigo de novo na tela o seguinte: o artigo 1º, olha só o que diz. Artigo 1º, esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, portanto, como já havia dito, percebam que a lei do processo administrativo se aplica no âmbito federal, tanto na administração pública direta, e aqui no âmbito da administração pública direta nós temos a figura, né, dos ministérios, quando na verdade a administração pública ela age diretamente, ela presta diretamente um serviço público, né, ou no âmbito da administração pública indireta, quando o serviço na verdade ele eu diria, terceirizado, quando acontece aquilo que nós chamamos de descentralização. A administração pública, por razões quaisquer, né, que não puder prestar um serviço público, digamos, de qualidade, o que ela faz? Ela acaba aqui transferindo isso daí para um terceiro, né? Transfere a execução desse serviço, né? Então, assim, quer seja para uma autarquia, quer seja para uma empresa pública, uma fundação, enfim, aqueles entes lá que nós já estudamos no decreto 200 no decreto número 200 de 1967, tá bom? Pois bem, esse processo administrativo aqui tem uma certa peculiaridade. Qual seja, Marcos? É que, na verdade, esse processo administrativo aplica-se diretamente aos administrados, como você pode acompanhar comigo. Aqui fala o seguinte, ó, direitos administrados. Por que isso daqui? Porque, na verdade, ele não se aplica ao servidor. Isso daqui, na verdade, não é o que nós chamamos do PAD, né? Que é o processo administrativo disciplinar. Então, esse daqui é a figura de quem? É a figura do processo administrativo voltado para as relações entre administração pública e administrado. Seguindo um pouco mais adiante, olha o que diz o parágrafo 1º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário. Veja que os poderes aqui são os poderes legislativo, né, e temos o poder judiciário. Ah, professor, por que não apareceu aqui o poder executivo? Porque a lei foi criada com o propósito justamente de quê? De reger as relações entre o administrado e o poder executivo. Ele é aplicado de forma mais direta, né, a função precípua, né, do poder público, do poder executivo, na verdade, é lidar com o administrado, que faz a questão da gestão. Por outro lado, o legislativo, por sua vez, quando, né, praticar atos, né, de gestão, também há que se aplicar a Lei 9784/99. De igual modo, o Poder Judiciário, né, também se aplica a
se aplica a lei 9784, né, de 99, tá bom? Então, os poderes legislativo e judiciário da União, nos atos de administração, né, poderemos aí ter a aplicabilidade da lei 9784 quando no desempenho da sua função administrativa. Por quê? Porque a função típica do legislativo, nós já sabemos que é a função legislativa. Então, nesse caso, não há de se falar em processo administrativo. Por outro lado, a função típica do judiciário é a função judicante, a função julgadora. Então, portanto, não há que se falar também na aplicabilidade aí, né, do processo administrativo ou da lei 9784, beleza? Vamos ver então agora o que nos diz o parágrafo 2º da lei 9784. Para os fins desta lei, consideram-se, inciso 1º, órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta, veja bem aqui, órgão, unidade de administração direta, e da estrutura da administração indireta. Então, portanto, órgão nós temos tanto na administração direta, quanto na administração pública indireta. Eu falei para vocês ainda há pouco que se aplicava aqui, né, no próprio artigo 1º, já trazia isso para a gente lá no CAPT, falando de que, na verdade, aplica-se para a administração pública direta e indireta, bem como os poderes da União, né, que são o legislativo e o judiciário, tá certo? Então, o órgão é uma unidade de atuação. Memorizem isso, gente. O órgão é uma unidade, né, de atuação que integra a administração pública direta e indireta. Na administração pública direta, você tem o Estado prestando um serviço de forma direta. E o órgão está dentro desse Estado. O órgão, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação. Dentro da Secretaria Municipal de Educação, aí no seu município, existe a figura de quem? Da diretoria, né? Existe a figura dos colégios, das coordenações. Então percebam que dentro órgão nada mais é do que essa subdivisão, né? Esse dentro aí do próprio contexto da secretaria, beleza? Pois bem, além dos órgãos, nós temos também, né, considerando com base nesta lei aqui, a entidade. O que é a entidade? A entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, né? É a unidade, né, de atuação que é dotada de personalidade jurídica, ou seja, é uma PJ, tá certo? É uma pessoa jurídica. Entidade, nós temos os entes da federação, né, que são os entes especiais, eu diria assim, por quê? Porque são entes públicos e detentores de capacidade política, né, que é aquela capacidade de legislar, tá certo? Então a entidade é uma pessoa jurídica. Lembre-se o seguinte, vamos fazer um comparativo aqui conosco. Nós temos a figura da pessoa física, que sou eu, você, certo? Dentro dessa pessoa física, existe o que? A figura dos órgãos, né? Que compõem o nosso corpo. O nosso corpo é a pessoa, né? E os órgãos compõem o nosso corpo. Então, portanto, os órgãos é a unidade de atuação integrante dentro da administração, ou seja, o nosso corpo é a administração. E a entidade é justamente a pessoa. Tá certo? A entidade é o todo, é a pessoa jurídica, e os órgãos compõem essa pessoa jurídica, beleza? Para que vocês possam, assim, memorizar e fixando aí. Pois bem, um outro ponto, nós temos a figura da autoridade. Então, conforme o parágrafo 2º, consideram-se autoridade quem? O servidor público ou o agente público dotado de poder de decisão. Então, perceba, veja aí comigo, que a autoridade, ela é um servidor público. Servidor público, nesse caso, gente, o que acontece? É uma forma um pouco mais restrita. Por que restrita, professor? Porque, na verdade, o servidor público, eu tenho o servidor público, é o empregado, e temos o servidor público, aquele que é estatutário, né? Aqueles que exercem cargos em comissão, tá certo? Ou até mesmo uma função comissionada, que é o servidor público efetivo. Quando eu falo aqui, ó, em agente público, o agente público, ele é mais abrangente, tá certo? Quando eu coloco agente público, ele é mais abrangente. Pode ser, por exemplo, colaborador, né, em particular, digamos assim, colaborador com a administração pública. Nesse caso, ele pode também, poderá ser uma autoridade. E o que vai depender para caracterizar essa autoridade? É o servidor público ou o agente público que tem que ter o quê? Tem que ter o poder de decisão. Então, portanto, né, a autoridade tem que ter o poder de decisão, tem que poder decidir, beleza? E assim,
vamos ver agora aqui como é que isso é cobrado, né, digamos assim, nas provas, como é que isso cai, professor? Vamos lá, então eu coloquei aqui, ó, é hora de brocar, é hora de você acertar a questão. Veja uma questão recente, 2019, né, Banca Quadrix, do CREA Goiás, que diz o seguinte: com base na lei 9784, veja que a lei 9784, nós vimos que é a lei que integra aí o poder público, né, federal, que se aplica à administração pública direta e indireta, julgue o item. Autoridade é todo e qualquer agente no exercício da função pública com ou sem poder decisório. Gente, autoridade é todo e qualquer agente no exercício da função pública, tá certo? Com ou sem poder decisório. Onde é que está aí? O que vocês acham? Tá certo? Tá errado? Como é que fica essa questão, gente? Vamos lá? Posso seguir adiante? Então, beleza. A questão está errada, é o gabarito, né? Por quê, gente? Nós acabamos de ver, né, que considera-se autoridade o servidor, veja bem, é o servidor, né, ou o agente público que tem poder de decisão. Tem poder de decisão. Percebam que aqui fala o quê? Sem poder de decisão. Então, portanto, nesse caso, já como ele está falando aqui que é sem poder de decisão, esse caso especificamente não pode ser, nós não podemos ter aqui a figura, né, da autoridade. Porque para que seja autoridade, tem que ter o quê? Poder decisório, beleza? Vamos lá, mais uma questão. Banca Quadrix novamente. Para efeitos das regras legais de processo administrativo, um órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E aí, galera, o que vocês acham? Para efeito das regras legais de processo administrativo, um órgão, olha só, ele tá pedindo aqui, na verdade, o examinador quer o conceito de órgão, é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Ou seja, o órgão tem ou não tem personalidade jurídica? Vamos ver o gabarito então? Está errado. Por que está errado? Qual a fundamentação? Para os fins desta lei, consideram-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Então, portanto, o órgão é uma unidade que integra as administrações e que, portanto, aqui nós teríamos, né, teríamos que trocar órgão por quem, gente? Para a questão ficar correta, nós teríamos que trocar isso daqui com a... deixa eu só trocar aqui. Isso aqui nós teríamos que trocar pela entidade, tá certo? Entidade. Se você observar o conceito de entidade lá atrás, que a gente vai ver, é justamente só substitui essa questão do órgão, né? Então, fica aqui um exemplo de como é cobrado nas provas aí de concurso públicos de forma simples, de forma bastante singela, sem maiores firulas, tá certo? E você, com certeza, acompanhando aí essas aulas, você já consegue matar algumas questões na esfera do direito processual administrativo, ok? Então, vejo vocês no próximo encontro. Acompanhem comigo aí nas redes sociais, como eu posso mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, Prof. Marcos Paulo Araújo, né, no Instagram. Nós temos aqui no Facebook, Prof. Marcos Paulo Araújo, e no nosso canal no YouTube também, Prof. Marcos Paulo Araújo. Beijo grande, vejo vocês no próximo encontro. Força, foco, fé e a aprovação virá dentro em breve. Fui, até lá.